Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus estejam e habitem no nosso coração, nesse culto, para todo sempre. Amém. Esse texto que lemos do Evangelho de Mateus, eu digo, ou me arrisco a dizer que é um dos textos, um dos mais desafiadores, profundos e que nos geram inúmeras reflexões. Ele vai desde saber e refletir sobre quem é Deus, como Ele age e como somos o seu povo. Mas a gente está fazendo uma caminhada aqui na nossa comunidade no Evangelho de Mateus também. Os últimos meses há uma grande ênfase também no Evangelho de Mateus. Desde o capítulo 11 a gente tem percebido uma pergunta que está sendo feita aqui, ao longo das histórias que estão sendo contadas. A pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Se vocês lembrarem, na semana passada, a leitura do Evangelho, ela fala de uma mulher cananeia que ela confessa quem Jesus era. Você lembra o que ela falou? Jesus é o Senhor, o Filho de Davi. Ela reconhece nesse Filho de Davi alguém que ela pode pedir por ajuda. Se a gente voltar um pouquinho naquela leitura, quando Jesus ele caminha sobre as águas, de repente Pedro vai ao encontro de Jesus, ele se afunda e quando está se afundando ele pede socorro. Senhor, me ajude, Senhor, socorro. Meio que ressoando as palavras do profeta Joel: aqueles que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ou quando a gente viu mesmo de Isaías 51. E quando eles entram no barco, se lembram o que os discípulos eles testemunham a respeito de Jesus? De fato, tu és o Filho do Deus vivo. A gente poderia voltar. Cada encontro parece que essa pergunta está sendo feita aqui no Evangelho de Mateus. Quem você é, Jesus? Depois de 2 anos do ministério, agora a gente pode pensar, depois de milagres, de ensinos, pregações, quem tem pergunta é Jesus. E Jesus, ele leva os seus discípulos para um lugar, para uma região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. E ali ele fez essa pergunta: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Esse lugar era um lugar pagão. Era na frente de um Deus chamado Pan. Mas o que chama atenção é que nesse lugar extremamente pagão, Jesus faz uma pergunta sobre a identidade de Jesus, quem Ele é. Uma coisa, e até a gente pode trazer, uma coisa é perguntar para quem está ao lado: quem é Jesus para você? Talvez a resposta soaria muito, talvez parecido com aquilo que você também confessaria. Outra coisa é a gente sair do nosso culto hoje e passear na Paulista e a gente ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre quem é Jesus. Mas aqui chama a atenção que quando os discípulos respondem a respeito de quem é Jesus, são todas respostas boas, válidas, ou respostas que nos chamam a atenção. Não, as pessoas dizem que Jesus é João Batista. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 2 capítulos anteriores, o próprio Herodes tinha dito que Jesus era o João Batista ressuscitado. Não, de repente é João Batista. Ou quem sabe Elias, daí retoma no Antigo Testamento, aquele que subiu aos céus na carruagem de fogo. Ou quem sabe Jeremias, porque Jeremias foi considerado como o profeta, como um servo sofredor. Ou qualquer um dos outros profetas, mas a gente pode refletir aqui que todas são elementos positivos a respeito de quem é Jesus. Mas esse não é Jesus. Não adianta apenas os discípulos dizerem o que a multidão estava dizendo. Era preciso eles se posicionarem, era preciso eles falarem com clareza quem era Jesus. Mas aqui já denota um detalhe que para mim é importante. Os discípulos não estão com ouvidos fechados com o que o mundo está dizendo a respeito de quem Ele é. Os discípulos estão atentos
estão preocupados em saber o que as pessoas pensam e falam a respeito de quem é o Salvador da vida deles. Isso talvez nos leva a refletir e a pensar: será que nós estamos atentos ao que as pessoas ao nosso redor, na nossa vida, estão falando a respeito de quem é Jesus? Aqui Jesus não pergunta no sentido de julgamento, mas de discernimento. Para que a gente possa dizer com clareza quem é Jesus, a gente precisa conhecê-lo. E conhecê-lo não só como uma leitura, uma informação que eu recebi a respeito de Jesus, que eu li e eu aprendi, agora eu não preciso mais. Não, esse conhecer Deus, conhecer Jesus, é caminhar com Ele, é viver com Ele, é confiar nele, é entregar a sua vida nele. Isso é conhecer Jesus, isso é viver com Jesus, isso é entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus. Então, quando primeiro a gente ouve o que as pessoas estão dizendo, nos ajuda e nos prepara também quando chega a oportunidade de poder testemunhar com clareza quem é o meu e o seu Salvador. Então, a pergunta que Jesus faz aos discípulos é: vocês. Aqui o texto está falando para os discípulos, mas eu acho que a gente pode aplicar para o meu coração e para o seu coração. Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E aqui a gente precisa resgatar algumas coisas que o evangelista Mateus já nos deu. Então, no momento que a gente está lendo o Evangelho de Mateus, com um pouquinho de atenção, a gente vai lembrar de uma coisa que o próprio Jesus falou para os discípulos lá no capítulo 13. Quando ele falou assim: vocês são felizes. E eu digo: vocês também são felizes. Por quê? Porque os seus olhos e os seus ouvidos não estão fechados para essa mensagem. Olha só o que Jesus falou: vocês são felizes porque os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pergunta: é uma alegria, é uma oportunidade única nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Vocês são felizes porque a chama da fé foi colocada no coração de vocês. E os seus ouvidos e os seus olhos não estão fechados para essa mensagem. Então, vocês são felizes. Felicidade não tem a ver com as coisas conquistadas na vida. Felicidade é saber quem é o nosso Salvador. Então, olha só, veio a resposta de Simão. Simão Pedro respondeu: ó Senhor, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho. Em outras palavras, e aqui eu já adianto que é a primeira vez que nessa tentativa de confissão de fé, tu é o filho de Davi, é o Filho do Deus vivo, mas aqui é a primeira vez que aparece: tu é o Messias. Literalmente, tu é o Christos, tu é o Cristo. O que significa Jesus estar conectado com o nome Cristo? Eu vou fazer uma confissão que eu acho que eu já fiz para vocês em algum momento. Eu achava que Jesus Cristo era nome e sobrenome. Eu achava isso. Como Mateus Schmidt, como nós temos nosso nome e nosso sobrenome. Mas Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo é um título divino. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui? O que significa Messias, ungido? Está dizendo assim: olha, esse Jesus de Nazaré, filho de José, ele é Deus. Pedro estava dizendo: tu é Deus. Tu é o Filho do Deus vivo. Tu é o próprio Deus. Tu é o Messias. É isso que ele está dizendo aqui. E o que esse Cristo, o Messias, vem fazer para nós? Ou vem fazer, qual é a missão? Porque esse título carrega a missão dele. E eu vou trazer apenas um texto para nos lembrar, que eu sei que vocês sabem. Lá Isaías 61 diz que esse Cristo, esse Messias,
Ele vem para anunciar as boas notícias aos pobres, para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, a liberdade aos que estão na prisão, para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos, para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. E quando Pedro ele faz este testemunho, Jesus ele diz: olha, Simão, filho de João, você é feliz? Se lembra dessa ideia de felicidade? Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum outro ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Veio do meu Pai que está no céu. Quando nós confessamos a nossa fé, em outras palavras, confessar significa dizer novamente aquilo que nós recebemos. Pedro, ele só disse novamente, claro, aquilo que o Espírito Santo deu para nós. Quando nós estamos, e aqui faz muito sentido essa ideia de que a voz de Deus vem e por meio da palavra revelada fala conosco. Aquilo que nos foi revelado na santa palavra de Deus é justamente aquilo que nós confessamos, e aquilo que nos foi revelado nos foi entregue como um presente para que a gente possa viver e refletir nessa vida eterna e confessar aquilo que nós assim o recebemos. Então, resumindo, Pedro fala, tu é isto, mas quando Pedro fala, tu é isto, né, tu és o Cristo, tu és o Messias, ele não está criando a identidade de Jesus, ele está confessando, ou seja, ele só está revelando aquilo que foi entregue a ele, que foi dado a Pedro. E a mesma coisa que a gente faz quando a gente confessa a nossa fé, a gente confessa, a gente diz quem é Jesus, quem é o Deus triuno, porque isso foi nos dado de presente. Mas é diferente daquilo que Jesus faz a Pedro. Agora, Pedro, você é isto. E quando Jesus ele fala, tu és Pedro, e daí tem um complemento que a gente vai falar daqui a pouco, tu és Pedro, está dando uma nova identidade a Pedro, ao Simão, filho de João. Agora, ele recebe nesse novo nome uma nova identidade, e a partir de agora ele tem algo a confessar, ele tem algo a dizer. Hoje a gente testemunhou algo muito bonito do batismo do Daniel. E o que isso significa? Que Jesus, o Deus triuno, criou no coração dele e no coração de todos nós que somos batizados um novo nome. Deus nos deu um novo nome. Deus nos deu uma identidade. Deus nos fez filhos dele. E porque ele nos faz filhos, nos coloca nessa identidade, agora ele também nos instrui, nos cuida, nos consola para que a gente tenha algo a dizer. Então, quando a gente testemunha, a gente sempre testemunha aquilo que nos foi entregue e foi nos revelado pelo bondoso Deus. Nesse texto, no fim, por causa desse novo nome que foi dado a Pedro, há 3 promessas. Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, e fala sobre as chaves do reino. Eu gostaria, se vocês me permitissem, ter bastante tempo para falar sobre esses 3. Mas hoje eu vou falar só sobre um. Só sobre as chaves do reino. É muito interessante a gente refletir sobre essa confissão que Pedro faz. O Pedro confessor. Sobre esta pedra. Que pedra? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal. A confissão que Pedro faz, tu és o Cristo. As portas do inferno não prevalecerão no sentido de que aquilo que foi dado, essa identidade que foi dada, nada vai separar do amor de Deus. Mas quando a gente olha para essa última, eu acho que ela é muito consoladora para a caminhada da nossa vida enquanto aqui vivemos. Essa metáfora das chaves, de um certo sentido, ela é muito lógica e está muito na nossa cara, né? Quando ofício das chaves, quem tem a chave nas mãos é aquele que pode abrir ou fechar, permite que alguém entre ou impede que alguém entre. Eu vou contar uma situação que aconteceu lá em janeiro de 2019.
Eu e minha esposa estava chegando com um carro lotado de coisas num sábado, e de repente a gente chega, o pastor Luda Norma nos recebem, a gente se cumprimenta, e foi a segunda coisa que ele fez, eu lembro isso nítido. Ele pega um bolo de chaves e fala assim: pastor, agora é contigo. Você é dono dessas chaves, todas as chaves da igreja estão contigo. Seja bem-vindo. É claro que o pastor não estava dizendo assim: agora você vai dizer quem vai entrar por aquela porta e quem não vai entrar. Quem pode fazer parte da igreja ou quem não pode. Não, ele não estava dizendo isso. E é interessante a gente pensar que tipo de chaves é essa que abre o reino dos céus e que pode fechar o reino dos céus. O que Jesus está prometendo, está fazendo por meio desse ministério da palavra para que os discípulos possam agir e proclamar na igreja cristã, e algo que a gente continua ainda celebrando. Talvez a gente vai lembrar lá de Isaías 22, porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aqui, na verdade, quem é Eliaquim? É o mordomo da casa lá de Israel, que o rei confiou uma responsabilidade para administrar o acesso à casa. A pergunta é: quem é o dono da chave do reino dos céus? Quem é o dono da chave do reino dos céus? É Cristo. Cristo é o dono das chaves do reino dos céus. As chaves pertencem a Cristo. Cristo é o dono. E como é que ele conquistou as chaves? Apocalipse nos revela isso, por meio da sua morte e ressurreição. Lá, essa mensagem daquele que é santo e verdadeiro, ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. E o mais impressionante é que depois da ressurreição, sabe o que Jesus fez? Aquele episódio um tanto estranho, e o que nos convida a pensar: de repente os discípulos estavam fechados, de portas trancadas. De repente Jesus chega no meio deles que estavam com medo, ele sopra nos discípulos, e o que ele fala? Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, esses pecados não são perdoados. Jesus está deixando para a igreja, por meio do ministério da palavra, por meio de servos que compartilham aquilo que não é do pastor, mas nos é dado da parte da graça de Deus, para que todos nós possamos ouvir justamente essas palavras que geram nova vida e esperança, que abrem as portas do céu. Eu não sei como você chega aqui na igreja, eu não sei como você está hoje. Você está atribulado? Você está cansado? Você está ansioso? Você está com medo? Você está com raiva? Como é que você está hoje? Como é que você veio à casa de Deus? O que está afligindo o teu coração? O que te incomoda? O que pesa? O que te culpa? O que você não consegue viver? Jesus, ele fala assim: não precisa carregar isso sozinho. Na verdade, você não tem condições de carregar isso sozinho. Na verdade, eu te dou algo, um presente que ele abre as portas do céu para vocês. No momento em que você coloca diante do altar e reconhece que, de fato, você não merece o perdão, e de fato nós não merecemos o perdão, mas Deus vem ao nosso encontro e declara: os teus pecados estão perdoados. Não é uma informação, de fato eles estão, porque é o próprio Deus que nos promete isso, da parte e por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos pede para que a gente possa fazer isso todas as vezes que a gente se reúne, para proclamar esse perdão e essa esperança e a nova vida. A gente lembra do Salmo, o Salmo 32, ele nos lembra, e a gente faz: Tu, ó Senhor Deus, Tu és Tu, ó Senhor Deus, Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois que tens me protegido. Confissão de pecados não é algo que eu estou revelando.
Ou eu estou com medo de que Deus não vai gostar daquilo que eu vou dizer, que Deus não vai gostar daquilo que eu fiz. E daí eu me escondo em mim ou me escondo em outras coisas. Na verdade, o convite que Deus nos faz é: se esconda nele. Ou seja, abra o seu coração ao Senhor. E é justamente depois desse perdão que a gente recebe, o que Deus nos dá? O motivo para cantar, o motivo para louvar. Nós não precisamos fugir de Deus, mas somos convidados a nos aproximar dele, a encontrar esse lugar seguro. E nesse lugar seguro, o Deus, como um pai que cuida de nós, ele nos ensina o caminho por onde nós devemos ir. Ele nos guia e nos orienta. Sim, a palavra dele nos orienta a cada dia. Mas antes de nos orientar, de falar assim: olha, eu espero que você faça isso, eu espero que você viva assim. Antes de qualquer coisa que Deus pede para nós, ele fala assim: meu filho, vem até mim e receba o meu perdão. Todas as vezes que vocês ouvirem aqui deste altar ou de qualquer outro lugar, os teus pecados estão perdoados. De fato eles estão. Porque essa é a promessa que Deus deu para mim e para você. Deus deixou para a sua igreja, para que a gente possa viver até o fim dos tempos. Hoje, quando a gente sair dessa igreja, saiba que as portas do céu estão abertas para você. Primeiro porque Ele reconhece e sabe quem nós somos. Ele nos convida, Ele nos dá primeiramente um nome, um novo nome, nos dá uma identidade. Ele nos acolhe e por causa desse novo nome a gente tem o que confessar, a gente tem o que dizer. Mas a gente sabe que na caminhada da vida a gente vai precisar desse aconchego do Pai, desse perdão que Ele nos dá. Por isso, guardado na certeza que Ele nos perdoou e perdoou os nossos pecados, Ele também nos guiará nesta vida para a eternidade. Amém. Vamos ficar em pé. Que a graça de Deus Pai, em Cristo Jesus, cuide, fortaleça, ampare cada um de nós. E que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações a certeza de que quando Deus fala, os teus pecados estão perdoados, de fato eles estão. Amém.